Olá, senhores, senhoras, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que estejam assistindo esse filme. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é reforçar o ensino de topografia para todos aqueles que tiveram topografia em seus currículos profissionais e há muito tempo já poderão ter se esquecido de alguns desses conceitos. Estamos aqui para refrescar alguns. Vamos ver nesse vídeo de hoje se você sabe calcular o erro de fechamento angular de uma poligonal. E vamos ver então aqui a dedução da fórmula. Coloco aqui na capa, uma poligonal de n lados, de n vértices, O número de vértices da poligonal é dada pelo número de estações. O número de estações é dada por aquelas onde se coloca o teodolito ou a estação total e se mede os ângulos beta. Então, nós temos aqui os ângulos beta, desde beta 1, beta 2 na estação 3, beta 2 na estação 2, beta 3 na estação 3 e assim por diante, beta n-1 na estação n-1 e beta n na estação n, E representando aqui a primeira estação por 1 e a estação de orientação azimutal, aqui a estação 0. Essa estação 0 e 1 são conhecidas, assim como aqui no final a estação n e n mais 1, o último lado, também tem suas coordenadas conhecidas. De modo que o azimute desse lado inicial, de 0 para 1, ou de 1 para 0, e o azimute desse lado final, de n para n-1, esses azimutes são conhecidos, porque as coordenadas dos extremos desse lado são conhecidas, e esses azimutes, então, podem ser determinados. Vamos, então, ver a dedução dessa fórmula. Mas, inicialmente, vamos fazer aqui o enunciado de uma questão de concurso para fazer uma aplicação. Diz aqui o enunciado: para uma poligonal enquadrada é essa que nós estamos apresentando aqui, que parte de um lado conhecido e fecha em outro lado conhecido. Aquela poligonal em que inicia num lado conhecido e volta ao próprio lado, ela então é chamada poligonal fechada. Essa é classificada como enquadrada. Então, repetindo, para uma poligonal enquadrada, é possível verificar se não houve erro na medição dos ângulos. Sendo n o número de estações da poligonal, o somatório dos ângulos de deflexão, aqueles ângulos beta, deverá ser igual a... Então, vem aqui uma série de opções em que esse somatório daqueles ângulos beta, que são os ângulos de deflexão da poligonal, esse 180 graus, aquele somatório é um múltiplo de 180 graus, e esse múltiplo vai variando de n mais 2, sendo n o número de vértices, n menos 2, n mais 1, n menos 1 e n vezes 180. Então, qual dessas opções é a certa? Para isso, vamos rapidamente deduzir a equação de erro de fechamento da poligonal. Eu já falei aos senhores que é interessante saber deduzir as expressões, porque quem decora sabe por algum tempo, por umas horas, por algum dia, mas quem deduz sabe pela vida inteira. Então, num concurso ou na vida real, não sabendo uma determinada fórmula, rapidamente vocês poderão deduzi-la sabendo os fundamentos e tendo se acostumado a deduzir essa fórmula em seus estudos. Então, vamos lá. Então, temos aqui, então, essa poligonal novamente, a poligonal enquadrada, como eu já coloquei logo na capa, no início. Vamos ver alguma terminologia, ver alguns termos usados aqui na poligonal e nessa nossa dedução. Então, definimos poligonal como sendo um conjunto de irradiações sucessivas
Então, do ponto 1 faz uma irradiação para 2. Uma irradiação é a medição de um lado, né, e de um azimuth para esse ponto 2. Uma irradiação. Do 2 faz uma irradiação para o ponto 3. Do 3 uma irradiação para o 4 e assim por diante, até chegar lá no último ponto, n-1, faz-se uma irradiação para o ponto N, e esse ponto N é um ponto de controle, já se conhece quais são as coordenadas desse ponto N. Então, a poligonal é um conjunto de irradiações sucessivas, é uma definição que se pode dar de poligonal. E vamos ver, então, uma relação entre azimuth e contra-azimuth, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um azimuth a 1, 0, seria o azimuth de 1 para 0, de 1 para 0. E, em relação aqui a esse azimuth de 1 para 0, né? Azimuth de 1 para 0, ele seria igual a esse azimuth de 0 para 1, mais ou menos 180, né? Então, se considerarmos o observador, a estação, o observador no ponto 1, esse azimuth de 1 para 0 é o azimuth, considerando-se o observador aqui na estação 1. E o azimuth recíproco, que vem de 0 para 1, é chamado contra-azimuth. O observador está no ponto 1, né? E eles diferem de 180 graus. Se o azimuth é menor que 180 graus, o contra-azimuth é só somar 180 graus. E o contrário é válido também. Se o azimuth é maior que 180 graus, o contra-azimuth é só subtrair 180 graus. Então está aqui. Azimuth e contra-azimuth diferem de 180 graus. Essa figura acima aqui vamos considerar como sendo genérica, como se a posição realmente fossem esses pontos, como se esse azimuth de 1 para 0 fosse assim do primeiro quadrante, como ela está aqui assim. Vamos deduzi-la partindo dessa premissa, né? Então, nessa figura aqui, o azimuth de 1 para 0, esse azimuth de 1 para 0, vai ser o azimuth de 0 para 1, somando 180 graus a esse azimuth de 0 para 1, nessa figura genérica. E será então o azimuth a ré. Estando aqui o observador, o topógrafo, o engenheiro aqui no ponto 1, e ele querendo fazer o caminhamento no sentido em que a numeração está crescendo, 1, 2, 3, então esse azimuth para o 0, nós dizemos que é o azimuth da estação de ré. Então, esse azimuth 1 para 0 é o azimuth a ré. E o azimuth avante? O azimuth avante é o azimuth para onde o caminhamento está querendo ir, vai prosseguir. Então, estando aqui no ponto 1, o azimuth avante é o de 1 para 2. Azimuth de 1 para 2. Então, o azimuth avante vai ser igual ao azimuth a ré, de 1 para 0, mais o ângulo de deflexão. E podemos colocá-lo também nesse azimuth de 1 para 0, podemos colocar o 0 para 1 mais 180 no lugar de 1 para 0. Tá certo? E essa é a terminologia que nós fazemos. Estando em 2, o azimuth avante é o de 2 para 3. E o azimuth a ré, estando o topógrafo aqui em 2, o azimuth a ré seria o de 2 para 1. É assim que se usam esses termos. E o beta, esse beta em si, esse i é um número qualquer, variando aí de 1 até n, é chamado o ângulo de deflexão da poligonal. É o ângulo medido, é o ângulo horizontal medido no limbo horizontal do teodolito da estação total, ou da bússola, se for o caso. Vamos ver alguma regra no transporte de azimuths. Então, o azimuth do lado de vante é igual ao azimuth do lado anterior, somado de 180 graus, mais o ângulo de deflexão. E essa soma vai superar 360 graus, então nós subtraímos 360 graus. Né?
Então, o azimuth de Vant, considerando essa figura aqui genérica, o azimuth de Vant aqui, considerando que o operador está aqui na estação N, estacionado em N, o azimuth de Vant é esse azimuth de N para N mais 1. Azimuth de N para N mais 1. Está aqui, N para N mais 1. Vai ser igual o azimuth do lado anterior. Aqui eu quero que vocês estejam atentos a essa terminologia que eu estou usando aqui. Estou usando azimuth do lado anterior. O lado anterior é o de n-1 para n. Então, é o azimuth de n-1 para n. É o azimuth do lado anterior. Aqui tem o lado anterior do vértice n-1 para n. Eu prolonguei esse lado, está aqui. Então, o ângulo entre o norte e a direção desse lado anterior, que é n-1 para n, está aqui, azimuth de n-1 para n. Então, o azimuth de n para n-1, n mais 1, repetindo, o azimuth de n para n mais 1, que seria o azimuth de Vant, vai ser igual o azimuth do lado anterior. Estou medindo esse ângulo, vindo aqui do norte até aqui, azimuth do lado anterior. Somando-se 180 graus, já estou aqui, no lado anterior, onde está o mouse. Mais o ângulo de deflexão. O ângulo de deflexão é aquele medido com teodolito, que vai vir até a direção de Vant. Reparem que quando eu fiz essa soma, quando eu cortei de novo o norte, então a soma deu 360 graus, e na topografia, por definição, o azimuth é aquele ângulo contado com origem do norte, crescendo no sentido horário de 0 a 360 graus. Então, como a soma aqui vai ficar maior que 360 graus, nessa soma, nós subtraímos 360 graus. Tá? Então, o azimuth de Vant é o azimuth do lado anterior, mais 180 graus, mais o ângulo de deflexão, tirando 360, porque essa soma vai superar 360 graus. Vamos, então, agora à dedução da fórmula. Então, nós temos aqui essa figura genérica, como eu já mostrei lá na capa, estações de 1, 2, 3, n-1n, direitinho, né? Então, nós vamos deduzir a fórmula do erro angular. Então, o que nós vamos fazer? Vamos transportar os azimuths. Esse azimuth aqui desse lado inicial é conhecido. O azimuth do lado final também é conhecido. E os ângulos beta são medidos. Então, nós vamos transportar esse azimuth conhecido do lado inicial através desses ângulos medidos beta. Vamos transportando até chegar com o azimuth transportado ao último lado, que é o lado também conhecido. Então, se não tiver erro angular, o azimuth aqui do lado transportado, esse azimuth n mais 1 transportado, será igual a esse azimuth fixo do lado conhecido. É assim que se calcula o erro angular da poligonal, comparando o azimuth transportado desde um lado lá atrás, um lado inicial, até esse azimuth aqui final, que tem seu valor conhecido. Então, vamos a esse azimuth sucessivamente. O azimuth desse 1 para 2, esse azimuth Vant, será o azimuth 0 para 1, como nós já vimos, o azimuth do lado anterior, 0 para 1, azimuth de 0 para 1, mais 180, tá vendo? Ó? A regrinha de transporte de azimuth. Azimuth do lado anterior, 0 para 1, mais 180, mais o ângulo de deflexão. A soma dá maior que 360 e eu tiro 360 graus. Depois de 2 para 3, azimuth de 2 para 3. Então vai ser o azimuth de 1 para 2, quer dizer, o azimuth do lado anterior, que é 1 para 2, mais 180 graus, mais o ângulo beta de deflexão. Aí eu já cortei o norte novamente, tiro 360 graus. Fiquei com o azimuth de 2 para 3. E vou fazendo isso até o final. O azimuth de 3 para 4 vai ser o do lado anterior, que é 2 para 3,
somo 180, somo deflexão e tiro 360. Chego lá no último lado, o azimuth lá do último lado para avante vai ser igual o azimuth do lado anterior, que é esse n-1n, mais 180 graus, mais esse beta n, aí dá mais do que 360, eu tiro 360. Pronto. Cheguei lá no final, azimuth do n para o n-1. E agora eu vou fazer uma soma aqui dessas equações. Eu tenho aqui essas equações, em que eu tenho no primeiro membro aqui dessas equações, esses azimuths avante, e no segundo membro todo essas expressões que vocês estão tendo aqui. Então repare que aqui nessa primeira equação, esse azimuth de 1 para 2, ele aparece também aqui na segunda equação, o azimuth de 1 para 2. Então na hora da soma, eles vão se cancelar. E se eu transportasse esse acima de 1 para 2 aqui para o primeiro membro, ele via com sinal negativo, e quando somasse com esse, que é sinal positivo, ele ia se cancelar. A mesma coisa aqui, da segunda equação e a terceira. Esse azimuth de 2 para 3, ele também aparece aqui na terceira equação. Então, eles vão se cancelar. E assim, sucessivamente. Esse 3 para 4 aqui vai se cancelar com o 3 para 4 embaixo. Esse último aqui, n-1n, ele vai se cancelar com n-1n aqui dessa equação anterior, com a penúltima. Entenderam direitinho? Então, olha o que sobrou no primeiro membro aqui dessas igualdades. Só sobrou esse último azimuth, o AN. Aqui está n-1, aqui eu falhei. n-1 para... É de n para n mais 1. O de n para n mais 1. Então, o azimuth de n para n mais 1 será igual. Aqui, vamos somando o que sobrou aqui. Aqui, de todos esses azimuths, só sobrou o azimuth desse lado inicial. O azimuth de 0 para 1, coloco aqui. E somo todos esses 180 graus aqui. Quantos 180 graus tem? Tem N, é o número de estações. Ó. Tem 1, tem 2, tem 3, tem N 180 graus. E quantos ângulos de deflexão tem? Beta 1, beta 2, beta N. Então, coloquei esse somatório aqui, somatório dos betas. Aqui podia botar somatório de beta e de 1 até N, mas ficou assim. Já sabe que é a soma dos ângulos beta. E aqui, menos 360 graus. Quantos 360 graus tem? Tem N parcelas, então tem N 360 graus. Então, essa última equação poderia colocar ela assim, olha. Em vez de botar N 360 graus, eu posso abrir isso e botar N vezes 2 vezes 180. Que 360 é 2 vezes 180. Coloco aqui, ó. 2 vezes 180, que é 2N 180. Com isso, eu fico com 180 graus aqui como sendo um fator comum para ser colocado em evidência. Ó. Então, eu coloco esses 180 graus em evidência. Está ele em evidência aqui, aqui esse N está ele aqui, e aqui é o menos 2N, fica aqui. Quanto é N menos 2N? Eu tenho N, tiro 2N, eu vou ficar com menos N. Então, eu fico com menos N. Menos N 180 graus. É assim o que eu fico, né? Então, vamos adiante. Eu coloquei aqui. Então, eu vou transportar esse azimuth de 0,1 para o primeiro membro. Então, eu vou ficar aqui com o azimuth do lado final menos o azimuth do lado inicial. É o que eu vou fazer aqui, ó. Azimuth do lado final menos o azimuth do lado final. E no segundo membro permanece a mesma coisa. Essa diferença de azimuths, esse azimuth do lado final aqui, ó, esse AN para N-1, é o azimuth transportado. Aquele que eu fui transportando naquela série de equações que eu mostrei ainda há pouco, que foram se cancelando uma série de azimuths. Então, esse é o azimuth transportado. E eu vou diminuir esse azimuth do lado inicial aqui dele. Ó. Então, eu vou definir o erro da
poligonal, o erro angular, dessa maneira. Esse primeiro membro aqui vai ser meu erro angular da poligonal. A diferença aqui dessa expressão. Então, esse epsilon, é uma letra grega, epsilon, vai ser igual a somatório de beta menos esse múltiplo de 180 graus. Está aí daqui, ó, tá? Epsilon. Então, esse epsilon é o erro angular da poligonal em função da soma dos ângulos de deflexão. Eu podia calcular em função apenas do azimuth transportado menos o azimuth final fixo. Podia ser assim também. Podia pegar o azimuth final transportado e tirava dele o azimuth fixo. Aquele azimuth que eu conheço teria também um erro. Seria igual. Mas aqui eu quero o erro angular em função dos ângulos de deflexão da poligonal. Estou deduzindo assim, porque o enunciado fez a pergunta assim. Tá? Então, se não houve erro na medição dos ângulos, desses ângulos beta, e sendo N o número de estações da poligonal, esse somatório aqui, ele vai ser um múltiplo de 180. Ele vai ser igual ao múltiplo de 180. Aqui eu botei N vírgula, mas é errado. É N ponto 180. É um múltiplo de 180, né? Quer dizer, se esse somatório de beta for igual a N vezes 180, então vai ficar zero, porque essa parcela vai ser igual a zero, o erro vai dar zero. Então vai ser a opção E. E aquela opção E está lá no início. Eu vou rapidinho. Não vou rapidinho lá, não. Vocês depois veem, senão vai demorar muito. Opção E. Está lá, é a última opção. Agora eu quero deixar para vocês aqui um desafio. Tem várias opções lá e vocês viram como é que eu fiz essa dedução. Agora, se o erro da poligonal fosse definido, se ele fosse definido por N para N mais 1 menos 1, o azimuth AE, eu defini como sendo o azimuth do primeiro lado, ó, de 0 para 1. Estão vendo aqui? Ó? Aí eu defini o erro assim. Mas em vez de eu definir de 0 para 1, se eu definisse de 1 para 0, se vocês substituírem aqui, em vez de 0 para 1, substituir o azimuth de 1 para 0 aqui, em função desse 0 para 1, qual seria a opção correta lá daquele elenco de opções? Vocês façam essa correção aqui, façam essa transformação e depois disso façam uma crítica ao enunciado da questão. O enunciado da questão é o enunciado de concurso. Em muitos concursos tem aquele enunciado. E no enunciado, repare, bom, se eu for falar agora, eu vou dizer qual é a crítica e eu quero que vocês pensem na crítica ao enunciado para que não haja dúvida da interpretação que se tenha lá na questão e se chegue apenas a uma resposta. E do jeito que está, dependendo Bom, mas aí eu vou falar, aí eu falo demais. Eu vou acabar falando a crítica da questão. Eu quero que vocês pensem e vejam que crítica vocês podem fazer ao enunciado. Bom, senhores, era só isso que eu queria falar para vocês nessa aulinha rápida de hoje. Espero que tenham aproveitado, que estudem. A topografia é uma aplicação de geometria, então continuem estudando geometria. Quanto mais geometria e trigonometria vocês estudarem, melhor topógrafo vocês serão, melhor técnico de agrimensura vocês serão, melhor engenheiros vocês serão aplicando a topografia, que a topografia ela nada mais é do que a aplicação da geometria e da trigonometria, da geometria analítica, né, chamando tudo de geometria. Bom, senhores, compartilhem esse vídeo com outras pessoas para o nosso canal ficar reforçado. Deem like, coloquem sugestões, coloquem comentários de vocês. Vocês não coloquem comentário nenhum. Eu gostaria de ter comentários. E até a vista, pessoal.